Som, graças a Deus. Queria pedir a vocês que estão aqui comigo, que estão em casa também, que se unissem a mim no momento de oração. Hoje é uma ocasião especial, nós estaremos realizando um culto de ceia, comemorando o sacrifício de Jesus que decretou o pagamento das nossas dívidas espirituais e selou de uma vez por todas o perdão dos nossos pecados. Então, nada melhor do que a gente fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento. Que o Senhor nos abençoe, que seja uma ceia maravilhosa, que todos sintam a presença do Espírito Santo, sejam edificados no Senhor. E você de casa, por mais que não participe de maneira direta da ceia, você também seja tocado pela presença de Deus. Maravilhoso Deus, eu te agradeço pelo espaço oportuno que o Senhor tem nos concedido. Oramos para que a tua bênção permaneça sobre nós. Teu Espírito Santo já se faz presente. Ele não nos deixa a sós numa ocasião tão nobre como essa. Pelo contrário, Ele está movendo entre nós. O mesmo Espírito que no princípio se movia sobre a face das águas, se move hoje no meio do seu povo, no meio do povo do Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, como resultados da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, e nós somos agradecidos e oramos para que a tua presença seja poderosa entre nós, que nossos ânimos sejam renovados, que nossas dores sejam aliviadas e a nossa compreensão a respeito do teu amor seja devidamente enrobustecida. Em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, o pessoal que está aqui com a gente e o pessoal que está em casa, para louvor e glória do teu nome. Amém. Por favor, se assentem, meus irmãos, por gentileza. Vou fazer a leitura bíblica escrita pelo irmão João, capítulo 10, versículo 17 e 18. No livro que carrega o seu nome, tem 4 livros na Bíblia que tem esse nome. O primeiro deles é chamado de Evangelho de João. E é exatamente essa porção das Sagradas Escrituras que estaremos meditando. No capítulo 10, versículo 17 e 18, dando sequência nesse culto especial, dando sequência à série de mensagens Boas Notícias, com o título Alguém Morreu em Nosso Lugar. A leitura base é essa de João 10, a qual será lida nesse instante. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida a seguinte frase: ele morre de amor, ou ela morre de amor. Costumamos ouvir essas palavras no sentido figurado, para indicar o sentimento forte de alguém que está muito apaixonado. Curiosamente, essa frase também pode ser aplicada no sentido literal, sobretudo quando se trata do amor de Jesus por nós. Porque, segundo a Bíblia, Cristo literalmente morreu por nos amar. Se tem alguém que pode afirmar de maneira categórica que sabe o que é morrer de amor, esse alguém é o Filho de Deus. Ele morreu de amor por nós. Cristo morreu para demonstrar o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos amados. E relembrar esse gesto amoroso do Filho de Deus e o significado espiritual que esse gesto representa
é muito importante. A Santa Ceia, inclusive, tem como tema central a revelação deste sentimento de Deus. Na realidade, a ceia do Senhor apregoa a principal mensagem bíblica. A Bíblia é um livro eclético, que contém múltiplos ensinamentos. Você vai encontrar diversas orientações oriundas da Bíblia que abençoam muitas áreas da nossa vida. Mas existe um assunto central, um assunto pilar. Trata-se da morte de Jesus. E a ceia do Senhor destaca exatamente esse tema. O tema do sacrifício do único Filho de Deus. E todas as vezes que a gente participa de uma celebração como essa, a gente tem a oportunidade de renovar a nossa fé. Aqueles que creem na morte de Jesus, quando participam da ceia, estão tendo o privilégio de renovar a sua fé diante dos ensinos que são proclamados. E aqueles que ainda não creem na morte de Jesus também são abençoados, sabia disso? Porque têm a oportunidade de terem a fé devidamente despertada. A ceia do Senhor é uma mensagem evangélica para quem crê e para quem não crê. Não é à toa que Atos 10 declara que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um ser que ama a todos indistintamente. Deus não ama apenas aqueles que creem no seu nome. Deus ama a todos. Isso não significa que as suas recompensas serão as mesmas. E é exatamente essa a chave da questão. Não podemos confundir o grande amor de Deus com a sua forma de recompensar a nossa resposta a este amor. E eu gostaria de convidar você que está me ouvindo, tanto aqui no culto presencial como em casa, para poder compreender um pouco mais a respeito do amor de Deus revelado na cruz, como também refletir sobre as respostas que nós precisamos dar a Deus diante de tamanho sentimento demonstrado. E com base em João capítulo 10, nos 2 versículos que eu li com vocês, 17 e 18, eu gostaria de compartilhar 2 ideias. A primeira delas é a seguinte, ouça-me por gentileza. A morte de Jesus é uma prova de amor. Será que vocês podem me ajudar no 3, repetindo essa ideia inicial da nossa mensagem? 1, 2, 3. A morte de Jesus é uma prova de amor. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. A morte de Jesus é uma prova de amor. Obrigado, irmãos. Muitas pessoas conseguem amar. Essa é uma verdade incontestável. Deus não é o único que ama. Tem muita gente neste mundo que ama também. Tem muitas pessoas que amam de corpo e alma. Talvez você seja uma dessas pessoas que conseguem amar com intensidade. Tem muita gente que não mede esforços para promover o bem-estar da pessoa amada. O amor é um sentimento que muitos seres humanos conseguem cultivar. Contudo, todavia, porém, aqueles que amam nem sempre conseguem demonstrar com clareza os seus sentimentos. Sabe por quê? Porque amar é uma coisa e fazer alguém perceber que está sendo amado é outra completamente diferente. Uma coisa é amar, outra coisa é ter o amor
compreendido. E é exatamente esse o grande desafio de Jesus. O desafio de Jesus não seria amar os homens, não seria nos amar. Porque segundo as Escrituras, Jesus ama com facilidade. Eu e vocês nem sempre conseguimos amar com facilidade. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos. Amar é um mandamento, mas nem sempre a gente vai conseguir amar com facilidade. Tem alguns indivíduos que a gente precisa caminhar muitas léguas para conseguir amá-los. Amar muitas vezes é algo difícil. Para Jesus não. Porque a Bíblia diz que Jesus, em essência, é amor. Jesus ama de maneira natural. O desafio de Jesus não era amar. O desafio de Jesus era fazer o seu amor ser compreendido pelas pessoas amadas. E diante desse desafio, Jesus profere as palavras, suas palavras, nos versículos 17 e 18. No versículo 17, Jesus diz que a sua experiência de amor é completa. Ele diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Jesus sabia exatamente o que o amor significa, porque ele teve o privilégio de ser amado de maneira pessoal e direta pelo Pai. Ele e o Pai se amam reciprocamente desde a eternidade. Jesus conhece todas as facetas do amor perfeito, do amor completo. Jesus não tem dúvidas a respeito desse assunto. Ele entende muito bem, ele é um expert em amor, ele é um especialista em amar. Jesus conhece esse amor que não pode ser encontrado em lugar algum do universo. E nesse mesmo versículo que eu acabei de ler com vocês, que diz, nas palavras do mestre, que o Pai o ama, e ninguém poderia tirar a sua vida, ele mesmo a daria espontaneamente. Cristo revela que esse amor perfeito seria revelado aos homens através da sua morte. É curioso porque nesse texto você não vai encontrar a frase eu amo você, I love you, eu te amo. Frases comuns ditas por pessoas que estão querendo demonstrar o seu sentimento por alguém. Você não vai encontrar nesses dois versículos. Trata-se de uma poesia de amor, os versículos 17 e 18, mas que não contém a frase eu amo você. Apesar de não conter essa frase, Jesus está nos ensinando que o amor vai além das palavras. E Jesus, para dizer que ama, ele explica que a sua morte não seria forçada. Jesus não foi assassinado. Apesar de toda a crueldade que envolve o sacrifício dele na cruz, o próprio Jesus está dizendo que a sua vida ninguém tem o poder de tirá-la. Ele oferece espontaneamente. A prova disso foi quando ele estava no Getsêmani sendo capturado pelos soldados do templo. E Pedro tentou protegê-lo com a espada. Pedro tentou proteger Jesus de tal modo que cortou a orelha de alguém. E Jesus disse: para, Pedro, para. Você acha que se eu pedisse ao meu Pai, Ele não me enviaria uma legião de anjos para me proteger? Para, Pedro. Jesus sabia exatamente a sua missão, e Ele entregou a sua vida para morrer na cruz. Quando estava diante de Pilatos, Ele poderia se defender. Pilatos lhe deu o direito à ampla defesa. Pilatos perguntou: você não diz nada a respeito da sua defesa? Jesus foi como ovelha muda para o matadouro, para cumprir a profecia, porque o seu objetivo era morrer pelos homens, era morrer de amor pelas pessoas. Essa explicação de que a vida de Jesus foi doada voluntariamente
nos indica o quanto somos amados por Ele. Cristo tinha o poder de proteger a sua carne, proteger a sua vida, proteger o seu corpo, mas Ele não fez. Ele não fez porque queria demonstrar para cada um de nós de maneira clara, de maneira patente, de maneira cabal, o quanto nós somos especiais. Jamais, meu irmão, minha irmã, jamais aceite o seu inconsciente dizer para você que você não é amado, que ninguém te ama, ninguém te quer. O mundo pode não te amar, você pode ser uma pessoa frustrada em muitos aspectos da vida sentimental, mas você não tem o direito de dizer que não é amado, porque Jesus te ama por completo. Jesus te ama de maneira perfeita. E é legal porque Jesus, ele oferece um amor incondicional. Em Romanos 5:8, a Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenda bem isso, Geraldo. Entenda bem isso, Turino. Jesus não esperou o Geraldo se tornar diácono para amá-lo. Jesus não esperou o Turino ser crente e ser um músico na igreja para amá-lo. Jesus nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Max Lucado, o escritor do livro Nas Garras da Graça, diz que não há nada que possamos fazer que alterará o amor de Deus por nós. Se nos transformarmos na melhor pessoa do mundo, o amor de Deus será o mesmo. Se nos tornarmos a pior pessoa do mundo, o amor de Deus será o mesmo, porque Deus nos ama suficientemente. O amor de Deus não é sob medida. Sabe, Vitor, se você melhorar um pouquinho, eu te amo um pouco mais. Noelma, se você for uma menina boazinha, no final do ano, você, além do presente de Natal, você ganha um pouco mais do meu amor. Deus não é assim, meu irmão e minha irmã. Deus te ama do jeitinho que você é, com os seus defeitos. Se você melhorar o seu caráter, porque esse é o objetivo de Deus, melhorar o seu caráter, não quer dizer que Deus vai te amar mais. Entende? Jesus disse isso para nós. Ele nos ama desse modo. Por isso que a gente tem que ser grato a Deus sempre, porque o seu Filho provou o seu amor por nós, morrendo em nosso lugar. Tem uma segunda ideia espiritual, por favor, repitam quando eu falar: a morte de Jesus é uma solução espiritual. 1, 2, 3. Segundo as Escrituras, os homens, todos os homens, estavam condenados à morte eterna. Eu e vocês, nós nascemos com uma dívida, a dívida contraída do pecado original. Nós nascemos pecadores em nossa genética. Somos geneticamente pecadores. Romanos 5,12 diz que por um homem o pecado adentrou no mundo, por Adão. Nós somos filhos de Adão, somos pecadores. Efésios 2 diz que por natureza nós somos filhos da ira, guiados segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar. Você sabe o que é príncipe da potestade do ar em Efésios 2? Demônios. Segundo a Bíblia, eu e você somos filhos da ira por natureza, guiados por demônios. Veja que coisa terrível, coisa macabra. A Bíblia diz isso. Nós tínhamos uma dívida terrível, e só tinha um jeito de resolver esse problema, para a gente não ser mais filho da ira e não ser guiados por espíritos imundos mais. Se alguém perfeito morresse em nosso lugar pagando os nossos pecados. Na terra não tinha um homem sequer que tivesse essa biografia perfeita. Por isso que Jesus desceu dos céus para a terra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sabe por que Jesus é cheio de graça? Porque graça significa favor imerecido, irmão Toninho. Eu e você não merecíamos, precisávamos de um favor que nós não merecemos. Por isso que Jesus apareceu cheio de graça. A palavra afirma inclusive que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se envaideça. Ninguém pode bater no peito e achar que é salvo por causa dos seus méritos. Ninguém tem mérito diante de Deus. Nós temos dívida. Eu e você não temos crédito algum. Acredite nisso.
nós não temos crédito algum. O único jeito de nós sermos perdoados é se alguém pagasse nossa dívida, e Jesus a pagou lá na cruz. Deus havia determinado lá no Éden, que o único modo das pessoas terem suas dívidas pagas seria por meio de derramamento de sangue. A carta aos Hebreus destrincha isso com clareza. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso que no Antigo Testamento animais eram mortos de forma inocente para perdoar pecadores. Esse foi o método criado por Deus, e Deus é justo na sua palavra. Ele diz: a alma que pecar tem que morrer, ou a alma pecadora morre, ou alguém inocente morre no lugar do pecador. Jesus percebeu que eu e vocês não teríamos como resolver o problema espiritual que a gente tem. Por isso que Cristo Jesus, ele se apresentou como solução. É muito importante fazer esse destaque, queridos. Jesus Cristo não foi um mártir de uma causa social. Nessa semana, a gente comemorou um acontecimento histórico para a nossa nação. A morte de Joaquim José da Silva Xavier, alguém que morreu por uma causa política, que tem o seu valor. Todavia, a morte de Jesus não pode ser equiparada a esse tipo de morte. Jesus não foi um revolucionário que morreu por uma causa política. Jesus morreu para resolver um problema espiritual, irmãos. A morte de Jesus, ela tem efeitos espirituais, compreenda isso. A morte de Jesus não foi uma morte qualquer. Se você ler lá em João 19 o que aconteceu depois que Jesus morreu, você vai compreender um pouco. A Bíblia diz que no meio do dia houve um eclipse total do sol. A terra escureceu. Incrivelmente, irmãos, houve um terremoto. A natureza percebeu que aquela não era uma morte comum. Deus estava ali, morrendo em nosso lugar. Que coisa incrível. Um Deus que se apresenta como homem para morrer, para resolver um problema espiritual. A morte de Jesus resolve um problema espiritual que era meu, que era seu. Você já ouviu a frase, cada um com seus problemas, cada um no seu quadrado? Deus poderia pensar dessa forma: olha, problema da Shirley, quem arrumou a confusão foi a Cristina. O Fabiano arruma a confusão e eu vou resolver? O Maninho inventa os pecados dele e eu vou resolver? Mas Deus, ele se revelou nos amando gratuitamente para resolver os nossos abacaxis. Lá em João 3, 16, 17, um texto clássico das Escrituras. Podemos chamar de resumo das Escrituras. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que coisa maravilhosa! Jesus veio para salvar a humanidade. Na ceia do Senhor, a gente celebra esse efeito espiritual. Jesus morreu para apagar os nossos pecados, e a Bíblia diz assim, em 1 de João capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos, e em nós não está a verdade. Lá no capítulo 1, versículo 7 e 8. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O mesmo texto lá, o contexto de 1 de João capítulo 2, versículo 1, afirma que nós não devemos viver no pecado. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, ouça bem isso, Jesus não quer que você peque. Ele é poderoso para te perdoar, mas você não pode ser refém dos teus vícios, dos teus pecados, dos teus erros. Você tem que se debater contra o pecado. Ele diz, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não apenas pelos vossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Que sangue poderoso, irmã Sônia. Esse sangue perdoou os pecados do mundo inteiro. Meus irmãos, se a gente olhar nas páginas de notícia, quantos crimes foram cometidos essa semana, a gente fica pensando, meu Deus, o texto está falando que Jesus perdoa os pecados do mundo inteiro, e são os pecados de todas as épocas, lá de Adão até o último dia da existência do universo. Todos os pecados juntos podem ser perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Entenda, sangue poderoso. Tem uma canção antiga da igreja evangélica que diz mais ou menos assim: há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso, irmãos. Ele perdoa, lembre-se disso. Ele resolveu um problema espiritual. Por isso que eu e você temos que ser gratos a Deus. Precisamos manifestar a nossa gratidão ao Senhor com a nossa maneira de viver, porque Jesus resolveu um problema. Agora precisamos agradecê-lo. Como é que a gente agradece? A gente tem que viver para Jesus. A gente não é de nós mesmos. Aí então tem que viver agora para satisfazer os nossos anseios, para realizar nossos sonhos, executar nossos projetos. Eles têm a sua valia no momento certo, desde que não comprometa a maneira como eu vivo para Deus. Você tem que viver para Deus. Ele morreu a tua morte para você viver a vida dele. Se você quisesse viver a sua vida, Jesus não tinha morrido. Ele deixaria você viver aquela vida fadada à condenação. Mas ele morreu a tua morte para você viver a vida dele. Não esqueça disso. A ceia do Senhor nos lembra que nós somos amados, muito amados por Deus. A ceia do Senhor nos lembra que nós temos um problema chamado pecado, que foi resolvido pelo sangue de Jesus. E a ceia do Senhor nos lembra que precisamos ser gratos para